Fala pessoal, bom dia. Aqui é o colega da turma de vocês, o professor Vinícius, e vou estar aí gravando alguns vídeos aí com as resoluções, né, na parte da agenda 1 de eletrônica básica. E a ideia, se dar certo aqui esse vídeo, é se gravar todas as respostas aí para vocês, tá? Primeiramente, desculpa aí pelo áudio, essas coisas. Eu estava tentando editar um software melhor, mas não deu muito certo. Então, é o que a gente tem para hoje, digamos assim, tá? E devo, não nego, pago quando puder conseguir pagar, então vamos começar as gravações. Também não vou ficar quebrando a cabeça na edição, então isso aqui vai ser como se fosse uma live, tá? Pra gente estar resolvendo essas coisas. Primeiro comentário básico, tá? Eu gostaria de fazer aqui com vocês, quando a gente abre lá na nossa tela. Não sei se as pessoas sabem, mas o simulado tem alguns que eles possuem feedback. Então, quando você entrega, ele mostra quais são as respostas corretas e vê o que você errou. E quando você clica aqui em iniciar simulado, você pode ver todas as questões, tá vendo que tem aqui? E não necessariamente, né, tudo que a gente está fazendo, ó, na parte das questões, se eu não clico em enviar para correção, tá tudo bem. Ah, como assim tá tudo bem? Você não é um pecado capital, entendeu? Você não vai ter a sua nota computada. Então você pode ver as resoluções, resolver tudo numa folha à parte. E depois você vem aqui e vai clicando para ter mais segurança, né? Para ter os 100%. Você clica aqui, ó, só no salvar, pronto. O simulado abre de novo, não tem problema nenhum. Bom, gente, vamos começar lá com a parte mesmo da aula. A única coisa assim, isso daqui é uma ideia para ajudar, inclusive quem tem mais dificuldade, que não está conseguindo fazer as coisas, porque simplesmente se você está aqui no vídeo só para pegar as respostas, vai te ajudar, claro, né, se você quer só as respostas, mas no final o professor vai dar uma ênfase maior para a prova. Então isso não significa nada. Você resolveu tudo, parabéns, bonitão, tem 100 em todo simulado, chega na prova e tira zero. Não é uma boa estratégia, né, digamos assim. Portanto, fique esperto aí. Bom, gente, ele vai aparecendo aqui, tá? Essa parte que eu tô com uma caneta aqui pra gente ficar escrevendo. Essa primeira parte da aula, ela fala sobre multiplicadores. Acho que vocês estão vendo aqui. O que que eu vou basicamente fazer com vocês? Primeiro vamos comentar um pouco sobre os multiplicadores. Vou pegar aqui a caneta preta, aqui nesse lado aqui que eu deixei para rascunho. Quais são eles, tá? Quais são eles? São algumas potências de 10, tá certo? Se você já é um cara mais espertinho aí, que já sabe as coisas, quiser dar uma olhada só nas resoluções, dá uma pulada aí no vídeo de uns 10 minutinhos, aí você já começa na resolução propriamente dita, tá? Então aqui eu vou fazer só uma pequena retomada para a turma. Como assim? O primeiro multiplicador que a gente tem é o prefixo K, tá? Que ele vai sempre significar 1000. Então, quando você tem um K na frente dos números, ele sempre significa 1000. Olha lá que difícil. Então, se você tem 12 km, são 12.000 metros. Você vai receber 20k, né? Então, a gente receberia 20 mil reais. E assim por diante. Tá certo? Sempre quando você tiver esse casinho aqui na frente, ele significa que a gente tem 1000. Tá? Esse aqui é o prefixo mais básico. Qual é o outro que tem? É o mili. Eu gosto de fazer o mili, que nem vocês vão vendo aí na tela, que ele vai começar a escrever agora, como um Mzinho. Tá? Eu acho mais bonitinho. Ele é o 1 por 1000. O mil ao contrário, né? Que a gente pode brincar assim, é o 0,001. Então, nesse caso aqui, isso daqui é um mili, né? Na verdade, quando a gente está usando. Essa anotação é importante porque ela vai ajudar a gente a entender assim como é que a gente faz essa leitura. Essa leitura ela é sempre feita, ó, tá vendo como eu estou marcando aí para vocês? Com 3 casas. Na terceira casa ela para e consegue fazer essa leitura. Ah, o que que isso me ajuda, Vinícius? Assim, se você tem um número que ele vai ser 0, tipo 235, tá vendo que ele parou no 3 aqui, ó, quando você está olhando com as 3 casas? Isso significa que esse número é 235 mili. É assim que a gente faz a leitura.
E se ele terminar antes, tipo 0,032? Você lê esse número simplesmente como 32 micros, seria miliampere, né? Normalmente que o pessoal usa. Então, sempre olha para essas três casas quando você quer medir em mili, beleza? Bom, vamos mudar aqui de caneta. Agora tem o outro que são apenas esses três, tá? É o micro aqui, ó. O micro é 1 por milhão. Então é 0, é 1 milhão ao contrário, né? 1 milhão ao contrário, você tem que escrever. Quando você lê da direita para a esquerda, parece 1 milhão. Como é que fica? Isso aqui seria um micro. Ao invés de você escrever com 3, você escreveria apenas com 6. Você tem que fazer essa leitura com 6. Então, por exemplo, 0,50. Esse número, tá vendo? Se eu vou fazer a leitura dele, ele vai terminar a sexta casa aqui, que é por milhão. Milhão é com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficaria o 50. Só os 50, então isso seria 50 micros. Tá? Então aqui no nosso rascunho é basicamente essa ideia. Uma coisa interessante é se a gente tivesse, por exemplo, aqui, ó, um número, vamos fugir um pouquinho aqui para dar para escrever 00, por exemplo, 3, e aí eu completo até os 6. Tá certo? Se eu quero escrever em micro, eu vou ler com 6 casas. Se eu vou ler com 6 casas, o número que vai ficar aqui é 3000. Então ele vai ser 3000 micros. Certo? Ah, e se eu, por exemplo, não quero ler em micro, eu quero ler em mili, né? Que é esse cara aqui. Mili é com 3 casas, não é isso que a gente está vendo aqui? Então, se eu vou olhar com 3 casas, ele vai parar no 3, certo? Ou seja, 3000 micros é a mesma coisa que 3 mili. Tá vendo? É só você tomar cuidado com a leitura até onde você está indo. E aí você não se confunde com essas potências. Beleza? Bom, qual é uma transformação básica que a gente vai usar bastante aqui, ó, para resolver a parte dessa lista? Se eu tenho 1 sobre mili, né? Isso daqui seria a mesma coisa que 1 sobre 0,001. Poderia trabalhar a ideia da matemática aqui, né, no inverso. Ficaria até mais fácil, às vezes, para vocês pegarem. Mas 1 sobre 0,001, a gente pode usar a nossa calculadora, né, gente? Não é pecado aqui a gente ficar usando nossas maquininhas, né? Você tem que usar, inclusive. Olha que eu sou de matemática, né? E estou falando isso para vocês. Então, vamos dividir aqui 1 por 1000. Quando você faz isso... Opa, peraí. Volta. É o contrário, né? Se eu divido 1 por 1000, eu tenho mili. É 1 dividido por 0,001. Isso vai dar 1000. Opa, só que 1000, então voltando aqui para a parte da aula, era exatamente o prefixo do K que nós temos. Então, essa ideia básica aqui, né? Se você faz 1 sobre m da K, que está aqui, ó, no nosso balãozinho, né? Para a gente ficar lembrando, para não esquecer, né? Ó, eu faço essas coisas aqui porque tem que ficar na sua cabeça. Eita. Então, 1 sobre m da K, que foi que a gente acabou de mostrar aqui embaixo, e 1 sobre K, é 1 sobre 1000, que é a definição aqui, né, do 0,001. Então, essas relações vão ajudar a gente, tá? Vocês vão ver lá pra frente. Bom, vindo agora aqui um pouquinho, né, para a parte de eletricidade, veja, sempre quando você encontrar um A, significa que vai ser de corrente esse cara, né? Então, basicamente aqui, toda vez que você tiver um que é o que a gente vai representar com I, A é corrente. Toda vez que você encontrar um V, é volts, é diferença de potencial. Toda vez que eu encontrar um ômega aí, né, ohms, que a gente fala, é a resistência. Toda vez que a gente encontrar watts, que é o W, é a potência. Tudo isso daqui são coisas do povo que inventou isso aí, tá? Então não briga comigo aí. As duas fórmulas básicas que a gente vai usar para resolver todos os exercícios é a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I,
e a potência, que é a energia, né, por tempo, então é U vezes I. Beleza? Tomem cuidado aí com essas coisas, e aí a gente começa agora em si a resolver a parte da agenda, tá? E aí vai ser, espera aí, mais rápido, né? Tem a primeira aqui já estava resolvida, eu vou apagar pra gente começar a resolver de novo. Como eu tenho que importar aqui o PDF, tá, gente? Então ele não fica tão bonitinho aqui, mas deixa eu só apagar pra gente voltar isso. Chuva igual a R vezes I. E apagamos tudo, tá bonitinho. Primeira parte aqui, ó, da questão 1, o valor da tensão de um resistor de 1K ohm. Então a gente deixa esse 1K aqui já marcado como sendo o nosso R, tá? Ele é submetido a uma corrente, corrente, a gente lembra que o ampere é o I, né? É igual a, então ele está perguntando a tensão, que é o U, certo? U, a gente sabe lá que é igual a R vezes I. Então, o que a gente faz? Eu vou substituir os valores. O R, como é 1 kΩ, então eu deixo 1K. Não preciso ficar copiando a unidade, tá? Ohms. Eu já sei que esse U vai sair em volts, por causa do SI. E ampere é 1 ampere, então é vezes 1. Para vocês não se confundirem, gente, eu sempre faço o produto dos números. Esquece o Kzinho, tá vendo que está aqui? O K a gente joga ele lá pro final. Sempre assim, ó. Joga ele para lá. Tá certo? Então, 1 vezes 1. Isso aqui não precisa da calculadora, né? Dá 1. E o K ele vai ficar no final. Só que qual que é a unidade? É 1 kV. Ou seja, é 1 kV. Aqui essa continha, tá certo? Nossa, aqui. Deixa eu apagar isso aqui, ficou horrível. É 1 kV, então 1 kV, tá? A gente vem aqui na resposta, alternativa. Aqui ele só permuta, tá, essas alternativas e o número das questões, mas a ideia é a mesma. Onde você encontrar a sua aí, tá? Essa é a primeira. Vamos aí para a próxima, né? Eu não sei se o negócio ficou aí no meio. Se ficou, peço perdão. Vou tentar deixar ele sempre aqui o cursor no cantinho, que aí vocês só vão vendo as letras que vão aparecendo aí na resolução, tá? Deixa eu deixar o cursor lá embaixo. Bom, próximo aqui, né? Aí, deixa eu apagar tudo isso aqui, pra você não ficar com medo. Esse daqui, ó, ele tá lá do alarme eletrônico, tem uma tensão de 12 volts, uma resistência de 400 e ele está pedindo a corrente. Então, novamente é um exercício de URI. Então, U é igual a R vezes I. E eu gosto de trabalhar com a ideia aqui assim, de divisor de tensão, né? Porque quando a gente está, o R que está multiplicando, ele vai passar para baixo, né? Lá na matemática. Quando você passa para baixo, ele vai ficar U sobre R, tem que ser igual a I, né? Então, sempre quando eu precisar descobrir a corrente, eu vou passar o R dividindo. E sempre quando eu precisar descobrir o R, eu vou passar o I dividindo. Então, essas ideias vão facilitar a nossa vida depois, né? Bom, então aqui o I, ele vai ser igual ao U, que era 12 volts, dividido pelo R, que são 400 ohms. Dá para fazer a divisão, 12 por 4, dá 3 e tal, mas você não precisa se preocupar com isso. Vamos abrir novamente lá a nossa calculadora, que ela está aqui. Vamos zerar aí, né? Deixa eu pegar o cursor de novo aqui. E dividir, simplesmente. 12 dividido por 400. E aqui, olha só que curioso. O número que apareceu é o 0,03. Né? 0,03. Deixa eu minimizar agora aqui essa nossa resposta. Tirar o cursor, voltar aqui para a caneta. 0,03. Só que lembra que a leitura, para a gente fazer a leitura em mili, eu tenho que ter 3 casas. Como é que eu faço para ter 3 casas aqui? Eu tenho que completar com um zero. E aí, nesse momento, ó, eu tenho 3 casas. Bom, tenho 3 casas aqui, 0,03. O número que está aqui é 30. Então, isso aqui é 30 miliampere. Opa, vamos lá na resposta. Eu já tinha marcado aqui, mas a gente chegou. Esse mizinho tá assim, eu gosto de fazer ele com a perninha para ficar mais fácil. Beleza, gente?
Então esse daqui é a primeira parte da resolução. Bom, o de baixo, na questão 3, ele já dá potência 3.5 kW, tá vendo aqui? Na questão 3, né? Então, do Alexandre, que ele tem um dispositivo de 100 volts e uma potência de 3.5 kW. 3.5K, o K, gente, é um prefixo de 1000. Se você tem problema aí para multiplicar o 1000, vai de novo lá na calculadora. Não tenha vergonha. Pode usar ela à vontade, ó. Tá? Vamos puxar o cursor aqui de novo. Ó, 3.5K é 1000. Como ele está na frente, é vezes. Então, 3.5 vezes 1000 dá 3.500. Certo? Então, sem estresse aí, sem dor de cabeça. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a resistência aqui, no caso desse exercício. Ele quer saber qual dos 5 resistores aqui é o cara que vai resolver a minha questão. Ixi Maria, e aí, né? Como é que a gente faz agora para descobrir quem é esse cara? Porque na fórmula que eu coloquei lá em cima, a gente tem que o P é igual a U vezes I. E aí, como é que a gente faz para sair dessa? Tem gente que gosta de usar a fórmula direta, tá? Eu não gosto. Eu gosto sempre de deduzir, porque eu só gravo o Pio e o Uri. Acho que fica muito mais fácil. Como é que a gente trabalha com isso? P é igual a U vezes I. Só que, olha só, esse I, a gente fez ali em cima, é a mesma coisa que esse I daqui, ó. Que é quando a gente divide, ó, né, lá na questão 2, U sobre R. Então eu vou copiar aqui no lugar do I, U sobre R. Por que eu troquei o I e não o U? Porque eu não tenho informação sobre o I. Então eu troco esse. Quando a gente faz essa conta, aqui embaixo tem 1, né? Então vai ficar P é igual a U ao quadrado, que é U vezes U, sobre R. Né? Na matemática, gente, quando a gente tem, tá vendo? Esses dois caras aqui, ó, o P e o R, você pode permutar eles, tá? Por que você pode fazer isso? Ó? Se você coloca um aqui embaixo do P, faz a regra de 3, certo? Esse vezes esse. Olha só o que acontece. Então vamos lá. Vai ficar R vezes P, né? Multiplicando esses dois aqui, o primeiro item, tem que ser igual a 1 vezes U ao quadrado, que é U ao quadrado. Ou seja, o R, perceberam que ele permutou? Ele vai ser U ao quadrado sobre P. Você sempre pode fazer isso, tá? Então, só voltando aqui para o pessoal entender por que eu falei que você pode permutar, ó, na questão que a gente tinha, eu tinha ficado com P é igual a U ao quadrado sobre R, certo? Esses dois caras, quando eles vão ficar na mesma parte da proporção, na regra de 3, você pode trocar. P vem para cá e o R vai para cima, tá certo? Essa ideia aqui, às vezes, ajuda a gente a economizar alguns passos, tá? Deixa eu só apagar aqui essa parte, não deixar aqui bonitinho. Tá bom? Bom, com isso, aí é só trocar os valores, né? Quais são os valores? U é 100 volts, então 100 ao quadrado, dividido por 3.500, que é o P, watts. Bom, gente, só fazer essa conta. Ah, meu Deus, preciso me preocupar com fazer essa conta? Não. Quem faz conta é a calculadora, gente. A gente precisa só saber resolver as questões, tá certo? Ó, 100 vezes 100. Deu aí esse valor, a gente divide por 3.500. Tá certo? Vai dar 2,85 aqui, né? Vocês estão vendo com o cursor que a gente está no 7. Quando você quer arredondar com duas casas, quando eu uso 7, tá vendo? A gente sempre vai passar uma para frente. Então, se você tem 5, né, se ele for 6, 7, 8 ou 9, ou o próprio 5, se ele terminasse aqui, essa é a terceira casa, a gente arredonda para cima, então ele vai ficar 2,86. Se fosse ao contrário, tá? Então se ele fosse para baixo, né, lembrando, você quer arredondar com duas casas, você olha para a terceira. A regra é sempre assim, tá? Se você quisesse arredondar com 5 casas, você vai olhar para a sexta. Você sempre olha para a casinha da frente. Bom, aqui como ele é 7,
Então, você vai para frente, né? 7, então tá mais próximo aqui, vai virar 2,86. Se fosse 4, 3, 2, 1, ele continuaria 2,85. Beleza? Vai ter outros aí pra gente trabalhar melhor com essa ideia. Então, isso daqui vai dar 2, deixa eu deixar o cursor para lá, voltando aqui para a caneta, 2,86 ohms, tá? Qual é a alternativa? É essa daqui na questão 3. Bom, deixa eu voltar aqui com o cursor, vamos puxar para baixo, vamos resolvendo os outros. Se vocês tiverem dúvidas aí, também pode perguntar depois, tá, gente? Não fiquem acanhados, tá? Bom, voltando aqui para o 4, basicamente, né, ele fala, determina o valor da resistência, sabendo que o mesmo tem uma corrente. Então, tá, vamos marcar aqui a nossa corrente, ó, é o I, de 2 biliampere. Toma cuidado com isso aqui, tá? Pegadinha. E o U, que é 20 volts. Opa, ele está querendo saber a resistência, que é o R. Epa, e aí, o que a gente faz aí para calcular a resistência, que é o R? Então, U é igual a R vezes I. Né? Lembra aqui, ó, o I vai passar dividindo agora. Então, o R... Opa, deixa eu deixar ele para fazer com calma. U sobre I, ele está multiplicando, vai passar dividindo, né? Tem que ser igual ao R. Então, R vai ser igual, lembra, ó, o R ele passa a corrente dividindo. Então, vai ser 20 dividido por 2 miliampere. Aqui eu vou começar a usar aquilo que eu tinha falado para vocês, ó. Faz os números, tá, gente? Esquece o resto. Deixa o M, 1 sobre M, para lá, que senão você vai se confundir, tá? Então, 20 sobre 2, isso dá 10. Tá vendo? Você fez só os números, esqueceu o resto. E aqui vai ficar 1 sobre M. Opa, 1 sobre M, lembra do nosso carinha lá que eu falei para vocês, ó? Ele tinha falado 1 sobre M era a mesma coisa, era 1 sobre mili. Foi a primeira coisa que a gente fez lá na aula. Se você está pegando aqui direto, isso dá K. Isso dá 1000, né? Então, você pode fazer na calculadora para você ver. Então, 1 sobre micro é a mesma coisa que o K. Olha lá. Por isso que eu falei que eu ia usar essa ideia. Tá vendo? Beleza? Então, a nossa resistência aqui, né, depois que a gente resolveu isso, ele vai ser 10K ohms. Rapidinho a gente chegou nisso aqui. E aí a gente vai procurar qual que é a resposta, 10K ohms. Cuidado, ó, porque a resposta correta seria assim. Só que o exercício ele faz meio que uma pegadinha. Ele quer que você entenda que se K é 1000. Então 10 vezes 1000, ó, opa, é como se tivesse aqui, ó, nesse cara, tá? Nesse cara aqui, ó, se você for ver, ele tem as 3 casinhas. Então, na verdade, esse daqui ele está como 10.000 na resposta, ohms. Qualquer uma das duas serve, tá? Então, é essa alternativa aqui. Toma cuidado, olha as pegadinhas aparecendo aí. Beleza? Vamos para a questão 5. Na questão 5, ele fala que tem uma lavadora aí com a voltagem, que é o Wood 127, e que solicita uma corrente aqui de 23,3 amperes. Novamente, como ele está querendo saber a resistência, ele está querendo saber quem é o R. Então vamos lá. O é igual a R vezes I, certo? O R a gente já fez lá em cima. Tá vendo? Você vai fazendo isso toda vez, passa o I dividindo, né? Que ele está multiplicando aqui o R. Ó. Então, R vai ser U sobre I. Isso significa que o R vai ser a mesma coisa que o U, que é 127, dividido por I, que nesse caso é 23,3 amperes. Né? Vamos ver quanto que dá essa conta. Quem vai fazer a conta é a gente, não calculadora. Pega o nosso cursor, vamos lá de novo. 127 dividido por 23,3. Isso daqui vai dar 5,45, né? 5,45
Vamos minimizar aqui, jogar o cursor 5.45 ohms. Então vamos voltar aqui 5.45 ohms, tá? Então, essa daqui é a resposta da questão 5, beleza? Vamos aí para os próximos dois, né? Aqui na verdade eu vou resolver o 6, aí o 7 ele vai ficar junto aí, mas vamos lá. O 6, ó, um resistor está submetido a uma tensão de 9 volts, então já vamos marcar aqui o U, por uma corrente de 2,25 ampere. Qual é a potência nesse resistor? Cuidado, então ele não está pedindo quem que é o resistor, né? Ele está pedindo quem é a potência. Poderíamos até calcular o resistor, mas não é esse caso. Ele está pedindo a potência. Então, se ele está pedindo a potência, a nossa formulinha que resolve isso aqui... Epa, a canetinha aqui tá brava. É o P é igual a U vezes I, tá? Então, como é que eu calculo aqui a potência? Vai ser o U, que é 12, né? Nesse caso, 12 não, 9, perdão. 9 vezes o I, que é 2,25. Então, o P vai ser igual aqui nesse caso, né? Era só a fórmula. 9 vezes 2,25. Vamos abrir de novo a nossa calculadorinha. Pegando aqui o cursor. 9 vezes 2,25 vai dar 20,25. Volta a calculadora. Tá aqui com a caneta. 20, o quê? Qual era a unidade de potência? Watts. Então tá vendo, gente, que depois que você pega o jeito, a questão fica bem fácil, tá? Não tem o que se estressar aí com essas coisas, né, da caneta. Ou da caneta não, das questões. Deixa eu puxar aqui para resolver já o 7 e 8. Ficar mais rápido, inclusive. Bom, como é que fica essa parte, ó? Um voltímetro possui uma resistência de 500K. Cuidado com esse K aqui, ó o Kzinho danado. É o 1000 lá. Deixa, sempre vai carregando ele. Qual será o valor da corrente, sabendo que a voltagem é essa? Então, isso daqui é a nossa resistência. Esse é a coisa, e ele está querendo a corrente. Corrente era o nosso I. Bom, quem vai ser, gente? É o URI, né? U é igual a R vezes I. Né? Aqui vai dar uma quebra na cabeça de vocês, mas não se preocupe não. O R vou passar dividindo. Então vai ficar U sobre R. Tem que ser igual ao I. Então vamos lá. O I nesse caso, portanto, vai ser U, que é 86, dividido por R, que é 500K. Cuidado, gente, ó. Lembra, qual é a conta que eu vou digitar na calculadora? Esquece do K. Vai ser 86 sobre 500, é só isso que eu vou fazer. Tá certo? E o K, eu vou puxar ele depois. Aí lembra que 1 sobre K é sempre essa relação de inverso. É o milli. Então, 1 sobre K vai ser a resposta que dá aqui junto com o milli. Só isso. Entendeu? Para vocês não se confundirem aí. Então, aqui a nossa conta, né? Vou puxar o cursor de novo. Então, vai ser 86 dividido por 500. Isso vai dar 0,172. Aqui é uma parte normalmente que o pessoal costuma confundir, porque ele vai ficar assim, ó, quer ver? 0,172 milli, né? Porque eu dividi, ó, 1 sobre K, que ele está aqui, é 1 milli. Beleza? Só que você vai na resposta, não tá. Aqui é 172 milli. Ó, essa resposta aqui está errada. Deixa eu só mostrar de novo para vocês. É 172 milli, não 0,172. Então isso aqui, ó, está errado. Aí você falou, e qual que é dessas aqui? Você poderia já ver que não é 172 amperes, já marcar a alternativa correta. Mas vamos trabalhar melhor. Lembra que depois de milli, quando você está escrevendo, 0,000, esses 3 primeiros zeros correspondem ao micro. E depois, quando a gente continua,
Então, 0, 0, 0. Vou deixar com 0, mas só para vocês entenderem. Esses outros 3 correspondem ao micro, tá? Então, depois do milli, vem o micro com 3 casas. Perdão, eu inverti. Depois do milli, vem o micro, que é a partir por milhão. Então, se eu estou lendo a partir daqui, ó, tá vendo desse ponto? Que eu já tenho milli, no caso do meu exercício. Os outros 3 que sobram para cá é o micro. Então, isso significa que esse número é 172, só que são os 3 depois do milli. Ou seja, esse número vai ser 172 micros. Né? Essas ideias, que é até fácil para quem lembra de matemática, mas o pessoal confunde bastante. Então ele vai dar esse cara aqui, ó, 172 micros. Beleza? Vamos para o próximo aí. A questão 8 é: qual a resistência de um ferro de solda cuja corrente... Opa, vou marcar aqui então. Corrente é o nosso I. A voltagem aqui do ferro é 120, né? E aí ele está perguntando qual que é a resistência. Um exercício bem fácil aí do Uri. Vamos ver se você já está mais espertinho. Quando a gente divide, se eu quero o R, o I que vai passar dividindo, certo? Então, se o I vai passar dividindo, ele é U sobre I. Né? Lembra que se você faz a regra de 3 aqui, o U vai ficar R vezes I. Né? Mas economiza nos exercícios, se você já memorizar, que para descobrir a resistência, eu sempre vou passar o I dividindo. E para descobrir a corrente, sempre vou passar o R dividindo. Então, aqui vai dar 120 sobre 0,833. Certo? Quem vai fazer a conta sou eu, então, calculadora. Tá aqui. 120 opa, deixa eu abrir de novo aqui. 120 dividido 0,833, que vai dar 144, né, aproximadamente aqui. Então, essa resposta deu 144 ohms. Eles fazem bastante essas coisas, tá? Para aproximar. Deixa eu voltar aqui. Ele deu um zoom sem querer. Não é por querer não, tá? Foi dele mesmo. Às vezes esse programinha aqui é meio maluco. 144 ohms. Beleza? Essa é a resposta aqui. O 9. Você tem uma voltagem de 240, tem uma resistência aqui de 24 ohms e ele quer a potência. E aí a gente vai basicamente resolver daquela mesma forma, né? Quando é potência, a gente vai ter que o P é U vezes I. Só que cuidado, agora eu não tenho, eu tenho U, só que eu vou trocar o I, né? O I novamente era U sobre I, não sei se vocês lembram, né? Então, vamos colocar aqui do lado. Como U é R vezes I, isso significa que U sobre R é a mesma coisa que o I. Trocando aqui na fórmula, então potência vai ser U vezes o I. I é U sobre R, certo? A gente sabe isso por conta daqui, ó, desse I. Então, potência vai ser U ao quadrado sobre R. Eu não preciso trocar aqui, porque nesse caso ele está perguntando a potência. Então é só substituir direto os valores. Quanto que era o U? 240 volts ao quadrado sobre 24. Daria para fazer na mão também. Opa! Daria para fazer na mão também, mas vamos deixar aqui o 24 mesmo, tá? Quanto que dá aqui esse cara? Vamos resolver lá na calculadora. 240 vezes 240, certo? Tudo isso dividido por 24. Vai dar 2.400. Então, fica 2.400 watts. Cuidado que normalmente a resposta não está em 2.400. A gente procura, né? 2.400 não, ó. Que aqui é 24.000, não 2.400.
Então isso significa ó, que essa daqui não é essa resposta. Nem 24K, porque é a mesma coisa, né? Inclusive, 24.000. Volta 3 casas, tá, gente? Aqui, ó, por 1.000. O cara que tá fazendo 2.000 começa no 2, ó, com 3 casas quando você tá lendo. Então ele vai ser 2,4. Você voltou 3 casas, né? Que nem eu marquei, que é a parte do 1.000. Quilowatts. Alternativa S, 2,4 quilowatts. Vamos aí para a última, tá? Lembrando que eu não vou fazer edição nem nada dessas coisas, né? Senão aí já fica bem complicado. Um amperímetro possui uma resistência interna de 2 mili. Esse daqui é o nosso I. E qual seria a tensão? Ah, não, desculpa. Olha lá, às vezes a gente erra. É resistência. Resistência é o R, né? Eu vi por causa do ohms. Que a gente vê o mili, né? Já pensa que é corrente. Tem que tomar cuidado, ficar esperto. A corrente aqui é 10 amperes. O que ele está pedindo? Qual é a tensão? Tensão é o nosso U. Então, de novo, U é igual a R vezes I, só tem que tomar cuidado com o mili que está lá na fórmula. Então, U vai ser igual a 2 mili vezes o I, que é 10. Tá certo? Lembra de passar o mili para baixo. Aí você só vai multiplicar o 2, ó, e o 10. 2 vezes 10, 20. Então, vai dar 20 milivolts, né? Porque o mili vai para lá e aqui vai dar 20 milivolts. Já tem até a resposta aqui, ó, 20 milivolts. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí. Se deu certo, dá um comentem aí, ver se está tudo bem, se ficou boa a resolução. Se ficou, aí aguardem aí que logo mais eu faço a resolução de todos aí com vocês, tá? Das listas. Obrigado, abraço, até mais.